Amém. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém. A gente prepara todo esse momento, né? Até de dar a paz do Senhor, quando a gente está para pregar, a gente já fica pensando, o que eu vou falar? Vou dar graça e paz, shalom, a paz do Senhor. Mas amém, que todos estejam com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre permaneça livre. É algo assim, que nós entendemos que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos aquela verdadeira liberdade. Mas hoje eu vou falar para vocês, através da palavra, que muitas das vezes nós não tomamos posse, nós não vivemos essa liberdade a qual Deus nos deu. A qual Deus fez todo aquele trabalho de colocar o seu filho, né, entregar o seu filho na cruz, para morrer por nós, para que hoje tivéssemos essa liberdade. É algo que Deus vem falando comigo já há algum tempo, a questão dessa liberdade cristã. Que liberdade é essa? O que é ser livre em Jesus? Né? É simplesmente só ter o direito de entrar na igreja, orar, ser apoderado dos poderes, né, da unção do Espírito Santo e orar e ver as coisas acontecer? Não. Liberdade vai muito mais além do que isso. Talvez até, se você não desfrutar tanto da liberdade a qual Deus tem te concebido, você vai orar e não vai ver suas orações serem realizadas, porque você não tem desfrutado da forma que você precisa desfrutar dessa liberdade. Então eu venho falar para vocês hoje, permaneçam livres. E nós vamos entender por que permanecer livre. Se nós já somos, né, é uma luta constante, mas muitas das vezes estamos presos em cadeias que nos impedem de viver essa liberdade em Cristo. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Isso é Paulo falando. Naqueles tempos lá, Paulo já falava, permaneça na liberdade, permaneça firme, não volte para o jugo da servidão, não volte para o jugo da escravidão. Muitas das vezes a gente tem caminhado, a gente tem feito o possível para se manter, mas a gente vai ver que ainda existe cadeias, ainda a gente vive sobre um jugo, muitas das vezes, e a gente acha que, tipo, mas isso é besteirinha, mas um jugo que nos leva que leva a Satanás, que leva ao inimigo a ter domínio sobre a sua vida. Então você acaba ficando escravizado nesse domínio do inimigo. Paulo escreve aos Gálatas que tem a intenção de combater algo da natureza humana, que é batalhar por algo que não tem, se esquecendo do que já possui, no caso, a liberdade. Nosso chamado foi para a liberdade. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não nos chamou para um regime novo de escravatura. Não foi. As pessoas lá de fora acham que nós somos escravos de Cristo. As pessoas lá de fora acham que nós estamos presos na igreja. As pessoas lá de fora acham que nós estamos presos dentro de um regime, dentro da igreja. E também tem muitos cristãos que acham que também está preso dentro da igreja. Isso, você vê as pessoas falando, eu já vi pessoas falando assim, vou dar um tempo da igreja porque eu quero viver minha vida, eu quero um pouquinho de liberdade. O que é isso? Ela não está conseguindo desfrutar da liberdade a qual Deus ofereceu através do sacrifício da cruz. Mas sabe por quê? Porque nós pegamos textos sem contextos aqui, porque nós queremos a bênção. A palavra do Senhor diz de Gênesis a Apocalipse. O alfabeto do Senhor, ele é um pouco diferente. É obedecer. Ele é diferente, não é ABC. Ele é obedecer. E de Gênesis e Apocalipse, ele vem falando sobre isso.
Aí nós não obedecemos, vem o quê? A consequência. Mas, por incrível que pareça, nós nos acostumamos com as consequências. Achamos que é normal. Porque o mundo já está assim, mas todo mundo está vivendo assim. Eu creio que a maioria, que a mãe já falou assim, você não é todo mundo. Sua mãe já te dizia, desde pequeno, você é diferente. Você é um escolhido, você não é todo mundo está lá fora. Você é diferente, você tem um projeto. Sua mãe já falava isso, quando ela dizia para você que você não é todo mundo. Em 1 Coríntios 6:12 diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Estamos chegando ao assunto, o que tem nos dominado? O que tem nos feito que a gente não consegue se controlar? E a gente vai ver que são aquelas coisas que nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer diferente. Coisas que são chamados hábitos. Hábitos, muitas das vezes, é um jugo de escravidão que você vive. Por isso que a gente precisa, quando a gente vai para o Evangelho, nós temos os hábitos diferentes, as pessoas mudam de fato, só que muitas das vezes, ela permite que aqueles antigos hábitos voltem e escravizem. Por que eu estou falando de escravizar? Porque nós não temos a ciência de que quando nós fazemos essas coisas e não conseguimos nos libertar, é uma espécie de escravidão. É um tipo de escravidão. Você está sendo escravo daquilo que te domina. Tudo que te domina, você se torna escravo. Então, se tem te dominado o seu jeito de ser, como você tem agido diante de algumas circunstâncias, em algumas coisas. Às vezes nós pensamos que vício é só do cigarro, bebida, né? Filmes pornográficos, essas coisas. Não, tem várias outras coisas que o vício que nós temos, que às vezes nós falamos, não, mas eu não consigo mudar. Mas eu nasci assim, né? Entra a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você não nasceu assim, você não vai morrer assim. Você ficou assim. E Jesus te chamou para você mudar esse jeito de ser. Às vezes você olha e fala assim, para mim não tem jeito. Eu sou aquele sapato que não tem um pé. Eu sou um pau torto que não tem jeito, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus é carpinteiro. Então ele muda esse pau torto. Essa pessoa que acha que não tem jeito, Jesus muda tudo, gente. O problema é que a gente não está conseguindo desfrutar de tudo que Jesus tem para nós. O que Deus tem para nós? O que Jesus tem para nós? Às vezes Deus fala assim, Deus trabalha em detalhes. Às vezes Deus fala assim, quieta. Não, eu quero falar, eu vou fazer. Deus fala assim, fica aí. Não, agora eu vou, porque agora eu estou com disposição. Deus não quer a sua disposição, Ele quer obediência. Deus quer obediência. E a gente só vai permanecer livre quando obedecermos de fato ao Senhor. Essa manhã, assim, é o momento da gente refletir. O que nós temos feito? Como nós temos vivido? Qual é essa liberdade a qual a gente não consegue desfrutar? Qual a gente não consegue viver? E a gente precisa pensar mais sobre isso. Esta é a verdade fundamental. Cristo nos libertou para a verdadeira liberdade. Ele pagou um preço muito alto por nossa libertação. Derramou o seu próprio sangue de sua própria vida e morreu por amor a nós, para que fôssemos livres, para que a escravidão própria não tivesse vida e nem voz em nossa própria vida. E às vezes, sabe aquela vozinha que você escuta dentro de você para fazer aquilo que você sabe que não deve fazer? É a voz da escravidão. Porque você acaba sendo dominada por ela. Você acaba fazendo, cedendo a ela. E você precisa entender que essa vozinha, que muitas das vezes, não é Deus. Porque no fundo, acredito que desde os 5 anos, todos aqui já sabem o que é certo e o que é errado. No sentido de quando a mãe fala assim, não pode pôr a mão aí, você sabe que é errado desobedecer ela. Mas faz.
Então, nós sabemos essa questão de certo e errado. A gente só vai subindo de níveis para entender, de fato, o que é o certo e o que é errado. E hoje, como nós somos cristãos adultos, né? Entramos no ano da maturidade. E eu creio que nós lidamos com adultos, crentes maduros. E se alguma coisa que você identifica em você, que você está sendo um crente maturo, agora é o tempo. Nós temos vivido os últimos dias, os últimos tempos nessa terra. Para quem está em Cristo, acredita nisso, porque os sinais estão aí. As coisas têm acontecido. Está muito normal. Está tudo muito natural. Está tudo acontecendo de uma forma assim, não tem problema. Pode acontecer. Pode, não, tem que aceitar, porque se não aceitar, eu não sou cristão, Gente, se a gente não aceitar, o que está aqui dizendo para a gente não aceitar, a gente está sendo cristão. Mas se a gente aceitar e a gente vem com aquele versículozinho de ter sem contexto, não, porque Deus é amor, tem que ser o puro amor. Mentira, você não está sendo amor nem com seu irmão do lado. Você não está sendo. Aí na hora que convém para você não entrar numa briga e não tomar uma posição como cristão, não, porque Cristo é amor. Seja firme, permaneça livre da escravatura do mundo, permaneça livre desse jugo que veio o mundo sobre as nossas costas, dizendo que nós precisamos e temos que aceitar. Seja livre de você mesmo. Se o seu inimigo tem sido você mesmo, seja livre disso. Nós precisamos entender mais a Bíblia, nós precisamos saber interpretar mais a Bíblia. E se questionar, como assim? Se o Senhor me libertou, eu sou livre, como que eu não estou conseguindo ser livre? Se o Senhor falou que eu ia comer o melhor dessa terra, como que eu não estou comendo o melhor dessa terra? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem que ainda tem atrapalhado. Alguma coisa tem que você tem feito ainda. Eu não estou falando que você está em pecado, mas o quê? O Senhor, Ele pede de nós tudo que é verdadeiro. E às vezes são coisas que nós precisamos só declarar ao Senhor, dizer para Ele, abrir a nossa boca e dizer para Ele, confessar os nossos pecados. A escravidão é uma das coisas desumanas, injustas, que já houve e infelizmente ainda existe na história da humanidade. Assim mesmo, muitos de nós que fomos libertos por Jesus ainda nos deixamos escravizar. Deixamos-nos escravizar pela carne, pelos vícios, pelas vontades. Isso aqui é tremendo, gente, pelas vontades. Estou com vontade mesmo, vou fazer. Estou com vontade, é desse jeito mesmo, porque não ia vir a vontade, né? Se não fosse de Deus e tal, né? A gente justifica isso ainda. E aí, a gente acaba cedendo às nossas vontades. Pelos prazeres deste mundo que nos mantém submersos. Prazeres deste mundo não é só balada, não é só... Tem muita coisa que a gente tem prazer nesse mundo. A Bíblia diz que a gente não pode se conformar com este mundo. A gente precisa ter uma renovação de mente. Então, eu quero dizer para vocês, não se conforme com os prazeres deste mundo. Às vezes, nós nos igualamos às pessoas que estão nesse mundo. Falamos assim, ela vai. Você quer ver uma justificativa que as pessoas às vezes têm? Fulana saiu, foi para tal lugar, fez isso, fez aquilo. Se fulana fez, eu posso fazer. Mas e o seu compromisso com Deus? Seu compromisso é com ela? Não. Seu compromisso é com Ele? Não. Seu compromisso é com Deus. É com Deus. E isso que a gente precisa entender, que independente de quem fez ou deixou de fazer, o nosso compromisso é com Ele. Então, nós temos visto coisas acontecerem, o linguajar do crente, antigamente, eu me lembro, eu tenho 23 anos do Evangelho, então, eu fico pensando, gente, antes o linguajar do crente era glória a Deus e aleluia, é varão, é irmão, hoje você vê gente no mundo chamando os outros de varão, e no mesmo tempo que fala varão, tem 1000 palavrões. E eu vejo crente fazendo isso. Então, eu não sei se o mundo entrou para dentro da igreja ou os crentes estão indo na igreja catando um cadinho do mundo. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu, assim, pelo tempo que eu vejo, as coisas eram mais rígidas.
Eu não estou aqui para dar cajadada, mas foi uma palavra que Deus me deu e tem me incomodado. Então, quando Deus fala comigo, ou eu mando para o grupo de célula, ou eu posto na minha página no Instagram. Por quê? Porque eu acredito que Deus está falando comigo e eu preciso ser ponte, eu preciso ser farol. Eu preciso ser, como eu digo, que eu sou instrumento nas mãos do Senhor. Como que Deus vai falar comigo e eu não vou falar? E Deus falou tremendamente isso comigo. Seja livre, minha filha. Seja livre. Nós precisamos viver essa liberdade a qual Deus nos deu. Nós não estamos deixando. Aí quando a gente percebe que quando a gente entra na igreja, já não está mais do jeito. Louvor. Por quê? Porque você começou a deixar aquilo tudo, seus desejos, seus prazeres, tomar conta de você e você entra na igreja e você já não sente mais prazer. O louvor já não é o mesmo. A pregação, fulano hoje vai pregar. Aí já começa o quê? A ter adoração por certos pregadores. Ah, não, fulano eu vou. Não, fulano eu não vou. Se você entra por essas portas e não acredita que quem sobe nesse altar não traz uma palavra do céu para você, você está no lugar errado. Sinto muito te dizer. Porque eu creio que esse altar é sagrado. Desde a abertura da palavra até a bênção final, é algo do céu para a sua vida. É algo do céu para a minha vida. Então, muitas das vezes, nós classificamos e colocamos isso. Então, isso também, a gente é muito justo, né? A gente é muito crítico por essa justiça, né? E essa semana mesmo, a bispa falou, Jesus não veio nessa terra, gente, para julgar ninguém. Ele veio como advogado, pagando o preço, pagando a nossa fiança, para que nós tivéssemos acesso a essa liberdade. E nós somos espertos demais, nos tornamos julgadores. A gente não consegue nem ser auxiliar de advogado, gente. A gente não consegue nem ser investigador para o advogado. A gente quer ser já logo juiz. Está vendo como é que a gente está querendo subir? A gente está respeitando nem a hierarquia de Deus. Então, são pequenos detalhes, como Deus age em detalhes, e eu creio, e assim é na minha vida, são pequenos detalhes que nós precisamos refletir. São atitudes, são pequenas coisinhas. A palavra de Deus é firme conosco. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixai amarrar de novo ao jugo da escravidão. Né? Gálatas 5:1. O caminho para a escravidão não tome conta de nós e do nosso coração. É permanecer livre. Nós precisamos permanecer livre. Aquilo que tem dominado você, aquilo que tem tomado conta do teu coração, aquilo que você tem feito por impulso, peça a Deus. Abra a tua boca, declare, Senhor, não aceito viver assim. Eu quero viver a sua liberdade. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre de tudo isso. Às vezes as pessoas passam vida dentro da igreja arrumando problema. Sabe por quê? Porque a língua é igual um rabo de lagartixa cortado. Não para. Fica assim. Não para. Aí ela traz problema para ela, procura o problema. E isso é uma das coisas que, tipo assim, entra anos e sai anos e anos, e isso é uma coisa muito comum que não deveria ser. Mas por quê? A pessoa vem, mas ela não busca ter uma vida com Deus. Ela não busca viver essa liberdade em Deus. Porque se libertar disso, se libertar de problema, já vai resolver a metade do problema da vida dela. E você pode ver que a maioria das pessoas que são assim, ela tem problemas financeiros. A maioria. Ela tem esse tipo de problema. Então, às vezes, elas tão fácil detectar, clamar, pedir, e ela vai melhorar a vida dela. Então, são detalhes que nós precisamos nos rever. A gente está passando um tempo de peneira, nós estamos passando um tempo a qual Deus vai vir buscar a tua igreja. Isso não é conto de carochinha. Não é. Isso é real. A gente tem visto. Porque se Jesus
não vim buscar a tua igreja, por que está acontecendo as coisas que estão na Bíblia? Então falta essa parte, né? Falta essa parte. Então, meu irmão, creia, não desista, permaneça firme na fé, permaneça firme na sua liberdade. Declare ao Senhor, rejeitando tudo aquilo que tem te aprisionado a você viver essa liberdade. Eu tenho experimentado um pouco disso, porque quando eu detecto, eu já logo falo, Senhor, tem misericórdia. Eu já começo a falar. E o Senhor tem cobrado de mim, viva livre em mim. Eu te dei essa liberdade. Eu tirei do jugo da escravidão. E, às vezes a pessoa, ela não consegue perceber. Ela não consegue. E a palavra do Senhor diz que nós somos suportar um ao outro. Até essa palavra as pessoas entendem, né, de uma forma que tipo, não, eu te suporto. Gosto muito de você, não, mas eu te suporto, não. A Bíblia fala suportar, ó. É dar o ombro. Suportar. Tá caindo? Vamos embora. Te carrego. Não deixar nenhum para trás. Então, quando você estiver com alguma irmã, com algum irmão, e você identificar isso no irmão, começa a interceder pela vida dele. O Senhor não te trouxe por acaso. Às vezes, Ele te revela coisa para que você comece a orar e a cortar esse mal pela raiz. E você começar a interceder pelo irmão. Nós não estamos aqui para fazer número na igreja. Nós não estamos aqui só para encher o templo, para chegar lá e falar que nós somos de Jesus. Não, nós estamos aqui para ajudar um ou outro. E muitas das vezes nós somos tão individualista, que a gente vive debaixo desse jugo. É meu, é meu, é meu, é meu. Não, o Senhor quando Ele nos deu, é para você, para você, para você, para você. E nós somos discípulos dele, devemos ser assim. Eu vou te dar, eu não posso te dar, Pedro falou, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você é ousado, você tem a liberdade, você vive livremente no Senhor, a ponto de chegar para o seu irmão e falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que você tem? É o Espírito Santo mesmo? É Ele mesmo que tem agido na tua vida? É Ele mesmo que tem te impulsionado a fazer as coisas certas? É Ele mesmo que tem te incomodado? Se é, meu irmão, seja ousado. Chega e fala. Às vezes nós vimos a irmã falando, eu estou passando por isso, por aquilo, tal e tal. Né? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí você já pensa, eu não vou nem falar nada, porque eu já não quero orar mesmo. Não vou. Irmão, se ela falou com você, é para você ajudar em oração. Se você não tem como ajudar materialmente, financeiramente, ajuda em oração. Eu acredito e creio que cada um que está sentado aqui é boca de Deus nessa terra. É boca de Deus nessa terra. A gente só não está sabendo usar nossa boca, deixando Deus falar por ela. Só isso. O que é ser livre? É ser um homem ou uma mulher livres, é ser alguém que vive inteiramente o propósito de Deus. Qual tem sido o propósito de Deus na tua vida? Qual tem sido o propósito de Deus na sua vida? Ninguém veio nesse mundo por acaso. Nós estamos vivendo uma pandemia, está vindo uma quinta onda. E você está aqui hoje. Você já pegou Covid? Você já pegou a gripe? Você já pegou o que tinha que pegar nessa pandemia aí, mas está aqui. Você acha que é por acaso? Se você chegou à idade que você está hoje, você acha que é por acaso? Quantas pessoas, ao decorrer da sua vida, já se foram e você está aqui? Então, se você está aqui, ainda tem algo a ser feito através da sua vida. Mas Deus está precisando que nós tomamos um posicionamento diante dEle, tomando posse dessa liberdade, para que a gente venha permanecer livre. Não, nós pegamos essa liberdade assim, pela metade, vamos dizer assim. Aceitamos Jesus, mas ainda tem aquela coisinha ainda. Por isso que o Senhor, Ele vem falando, quando Jeremias começa a pregar, Ele pede o quê? Arrependimento, se arrependa, se arrependa, se arrependa. O Senhor poupou alguns deles, mas o tempo todo, se arrependa, ó, se arrependa. E hoje não é diferente.
O Senhor vem falando conosco, se arrependa, se arrependa. Se arrepender de quê? Eu já aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu canto, eu sirvo, eu faço tudo que eu tenho que fazer na igreja. Me arrepender de quê? Se arrepender dos seus maus caminhos. Mas eu ando no caminho do Senhor. Não, dos seus maus caminhos a qual sua mente leva. Dos seus maus caminhos a qual os seus olhos levam. Dos seus maus caminhos a qual o seu ouvido escuta e você deixa entrar aqui. Então são detalhes que Deus pede de nós hoje, se arrepender, para que a gente viva essa liberdade completa. Precisamos fechar as brechas. Como? Tendo vigilância. Em Marcos 14:38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigie para não deixar piorar do jeito que já está. Vigia. Se não está muito legal, vigia. Precisamos vencer a carne. Precisamos vencer essa alma, a qual quer nos levar para o buraco, a qual quer nos levar para o inferno, né? Muitas das vezes, ela domina o nosso corpo. E o Espírito Santo, ele se entristece. Então, a gente precisa vigiar. Não só vigiar, mas orar. Quando fala vigiar, não é para você orar de olho aberto, não, meu irmão. É vigiar os detalhes dessa vida, é vigiar a tua boca, é vigiar o que tem passado na tua frente. Uma das coisas muito interessantes, eu falo para qualquer um, para todos que estão aqui. Você abre a tua boca e fala assim: Senhor, abra meus olhos espirituais, abra os meus ouvidos espirituais, mas só fala se você estiver certo e querer de fato que Deus te mostre isso. Os olhos e os ouvidos, você vai ouvir algo do céu. E muitas das vezes não é legal para nossa alma. Não é legal para o nosso ego. Não é legal para nós. Nós ouvimos a palavra. E às vezes em detalhes, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Eu preciso realmente tomar uma posição. Eu preciso realmente fazer isso. Eu estava fazendo errado. E outra coisa... Quando você abre os olhos espirituais, você vai ver tudo. Você vai ver o mundo espiritual. O Senhor, ele falou que isso é para todos. Por que só alguns veem? Porque nem todos pedem. E muitas das vezes, quanto mais nós temos essa visão e esse ouvido aberto, mais seremos cobrados. E isso envolve o quê? Crescer em maturidade. Você vai ter algo poderoso em sua vida. Porque nós somos chamados para isso. Para ver o mundo espiritual, para ouvir o mundo espiritual, para ouvir e saber identificar a voz de Deus. Samuel foi chamado. E de primeira instância, ele não conseguiu identificar a voz que o chamava. E depois ele ouviu e ele reconheceu a voz do Senhor. E agora é o tempo de você ouvir e reconhecer a voz de Deus. O que ele tem falado com você. Perseverança. Perseverança é muito legal, cara, porque não adianta você só ter fé e não perseverar. Eu tenho fé que vai acontecer, mas você não levanta para ir lá abrir o portão. Aquele portão vai abrir qualquer hora, mas você tem a chave. Mas você não tem a perseverança de ir até lá e abrir o portão. E nem a disposição, né? A perseverança, ela caminha junto, é persistir. Eu vou, tá cheio de cadeira, nem que seja pulando em cima das cadeiras, mas eu vou. E perseverança é isso. Não adianta você ter fé e não ter perseverança. E não adianta você ter perseverança e também não ter fé. Não adianta. Você precisa acreditar que vai acontecer. Mas muitas das vezes Deus está falando para você: levanta e vai e faz. Permaneça firme. Não murmure. Não desista. Deus tem falado e muitas das vezes a gente, cansei, sabia? Abri mão. Não quero mais abrir mão. Estou cansada. Nós somos o remanescente dessa terra, gente. Qual a parte que nós não entendemos ainda? Nós somos o remanescente, nós precisamos perseverar mais um pouquinho, porque está próximo. Está bem próximo. Maranata, está bem próximo. Nós precisamos ser firmes, né? Perseverança. Nós temos o versículo de Romanos 12:12, que diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração.
Não desista de orar. Às vezes tem pessoas que oram anos e anos e anos e anos e não consegue. Hoje nós temos todas as chaves aqui na Bíblia, né? Uma das coisas que a gente vai orar e vai acontecer, a gente vai ver a resposta da nossa oração. Ser perseverante, obedecer, permanecer firme, tomar posse daquilo que Deus já te deu. Porque muitas vezes a gente ora por orar. Mas quando você começar a ver esse mundo espiritual, ouvir a voz de Deus, você vai ver que a sua oração vai ser diferente. Você vai ver que quando você abrir a boca e vai falar, você fala, ih, aconteceu. Ih, está acontecendo. Eu oro e acontece. Por quê? Porque Deus está te usando. Nós somos os mini Cristo nessa terra. Então você é a boca de Deus mais falante nessa terra. E quando as pessoas falam, nossa, só fala de Deus, eu falo aquilo que está cheio, eu falo aquilo que eu sei. Eu falo daquilo que eu tenho propriedade, autoridade para falar. Então, continue falando, continue orando. Precisamos ser firmes. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tome uma decisão, lute até o fim, não desista, lute. Às vezes os dias têm nos cansado. E o que a gente pensa? Eu preciso de umas férias, eu preciso de uma folga. E a primeira folga que a gente quer dar é da igreja. As primeiras férias que a gente quer dar é da obra dentro da igreja. Incrível que pareça, a gente quer ter férias, mas quer ter férias da igreja. Gente, se está sendo um fardo caminhar, é porque tem algo estranho. Tem algo estranho. Se está sendo um fardo, você caminhar na presença do Senhor, trabalhar na presença do Senhor, você tem a opção de não fazer nada, mas pegou, não olhe para trás. Não deixa isso virar um fardo. E muitas das vezes vira fardo por nós mesmos. Nós fazemos que isso se torne um fardo. Livre por completo. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão, da corrupção, em vista da liberdade, que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo, como que em dores de parto. Romanos 8, 21, 22. Estamos vivendo como criaturas. Estamos vivendo como criaturas. Paulo fala aqui, sabemos, também a própria criação espera ser libertada da escravidão, da corrupção, em vista da liberdade, que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo com dores de parto. E muitas das vezes você está gemendo como dores de parto porque você ainda está vivendo como uma criatura e não como filho. Não como filho. Em Salmos, estamos vivendo como criatura. É preciso tomar posse da sua adoção. Pare de viver como criatura. Viva como filho amado que você é. Viva livre. Desfrute dessa liberdade a qual foi conquistada. O povo lá fora está gritando para sair dessa escravidão, mas não consegue. E não consegue. E eles acham que são livres. Eu me lembro um tempo atrás da minha vida, que eu não tinha liberdade de ficar um sábado em casa. Não tinha. Todo mundo vai naquela festa, pastora. Eu tenho que ir. Não tem nem dinheiro, mas eu tenho que ir. Como assim tem que ir? Olha como é que nós estamos presos. Todo mundo vai no sábado, vai para algum lugar e eu não vou. Todo mundo vai para... Isso já começa desde criança. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 10, 11 anos. E tinha uma menina lá na minha cidade, e era uma menina assim, muito bonita, era a popular da cidade, fora que a família dela também tinha muito dinheiro. E ela fez um aniversário top, que ia ter tudo. E todo mundo falando daquele aniversário, só que eu não era amiga dela. Mas eu queria ir no aniversário.
Por quê? Todo mundo ia estar lá. Eu tinha que ir. Não era porque eu era amiga dela. Olha que doideira. Isso eu tinha uns 10 anos. E as pessoas vão crescendo com isso na mente. Não, todo mundo vai, eu tenho que ir. Eu não posso deixar de ir. Ei, se você não foi chamado, não é o seu lugar. Não sei se alguém já viu aquela fotinha que passa no Facebook, no Instagram, que é uma tangerina. E ali está sem um gomo, e no lugar desse gomo tem um alho. Nós somos o alho. Nós não fazemos mais parte desse todo mundo. E muitas das vezes nós ficamos escravizados nisso. E as pessoas do mundo estão escravizadas. Um sol desse, caraca, todo mundo na praia. Aí vem a justificativa. É de graça, né? Não tem dinheiro mesmo? Vou lá tomar um banho, sol desse, eu vou para a praia. Mas você tem outros afazeres para fazer. Mas não, é porque todo mundo está lá e o sol te convida. Então, nós precisamos rever coisas que vêm da nossa mente já desde infância. Como eu estou dizendo para vocês, eu tinha 10 ou 11 anos, não me lembro muito bem. E já pensava dessa forma. Eu preciso ir. Por que eu precisava isso? Eu nem era amiga da garota. Por que eu precisava ir? Porque todo mundo, todos os adolescentes, né, os pré-adolescentes já estão na festa dela. E ela saiu dando convite para todo mundo, até que eu consegui o convite, gente. Quanto é que eu fui na festa, tá? Fui. Ralei. Um sufoco. Eu e minha amiga, mas a gente conseguiu, de uma amiga da amiga da amiga, entendeu? Que a gente conseguiu o convite e fomos nessa festa de aniversário. E outra, como é que ia embora para casa? Que a festa já começou tarde. Aí, nós fizemos ainda a menina levar o chofé, que ela tinha chofé. A menina era rica mesmo. Levar a gente em casa. Nós fomos ainda de chofé para casa. Um dia de riqueza. Mas, enfim, nós vivemos com essa mente, às vezes, muito presa a respeito disso. Às vezes acontece casamento na igreja, e fulana casou, nem convidou. Aí você vê, às vezes ela convidou quem ela estava mais chegada. Não é porque ela não gosta de mim ou de você, não. Nós temos que respeitar essa liberdade das pessoas, de convidar quem elas querem. E isso nos faz ser escravo dessa coisa, dessa imposição que tem que me chamar, eu tenho que estar. Por que eu não fui? Gente, ano da maturidade, não podemos esquecer, maturidade, nós somos adultos. E outra coisa que ninguém aqui pode esquecer, você tem que saber quem é você em Deus. Você tem um projeto especial na mão de Deus. E muitas das vezes nós não vivemos aquilo que Deus sabe que nós somos, porque nós atrapalhamos a vontade dEle, os planos perfeitos dEle. Nós atrapalhamos. Livre por completo. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão, né? Até eles lá querem ser livres, né? Até aqueles que estão no mundo. Nós precisamos viver o propósito para que nós fomos chamados. Viva a palavra, seja a Bíblia para todos aqueles que ainda não aceitaram ser filhos. Como assim, Fernanda? Eu costumo dizer que a Bíblia, ela foi feita para um povo específico. Hoje todo mundo tem acesso, mas foi feita para um povo específico, né? Tudo que foi passado aqui foi tudo para um povo específico. E hoje, uma pessoa que está no mundo, ela não vai chegar e falar, me presta sua Bíblia que eu quero ler. Não. Ela vai pedir o meu livro, se eu tiver um livro de romance, se eu tiver alguma outra. Mas a minha Bíblia ela não vai pedir para ler. Mas sabe como que ela vai ler minha Bíblia? Vendo o meu exemplo. Quando eu começo a praticar tudo que está aqui, ó. Quando eu começo a praticar o que está aqui, eu desperto nela o desejo de querer viver isso aqui. Então nós somos a Bíblia que o mundo vê. Nós precisamos, e isso também é liberdade. É liberdade de você viver o certo. Às vezes nós não alcançamos os nossos vizinhos, os nossos parentes, porque não praticamos isso aqui. Estamos escravizados por situações, por costumes, por jeitos, por jeitinhos, por hábitozinhos.
Porque eu nasci assim e vou morrer assim? Que não deixa as pessoas lerem a Bíblia que está em nós. Nós somos a Bíblia deste mundo. O ímpio, ele jamais vai chegar e vai pedir sua Bíblia para ler. Ele jamais vai chegar aqui na igreja por vontade própria. É porque ele viu algum cristão. Sempre quando alguém vem, ou é a avó, ou é a mãe, ou é o vizinho, sempre tem alguém. Um ateu que não conhece a Bíblia, que ele não sabe de nada, né? Em questão de tipo, não tem vizinho, não tem ninguém de exemplo bíblico para ele, na questão hoje, vida pessoal, né? As pessoas sendo Bíblia para ele, ele vai entrar aqui, a não ser que seja para desafiar. Ele pode entrar para desafiar, mas não porque ele quer uma vida transformada. Então as pessoas vão ter o desejo de ter uma vida transformada quando ele começar a ler a Bíblia que existe em você. Nós somos a Bíblia deste mundo. Aí eles vão aceitar ser filhos de Deus. Em Salmos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Ler a Bíblia e praticá-la nos evita pisarmos em falso. Ela está sempre iluminando o nosso caminho quando nós a praticamos. Quando nós não a praticamos, nós pisamos em falso e não tem como clarear aquele caminho. Então é muito fácil hoje, você pega um celular, né? Liga a lanterna dele, você está andando no escuro. Quando você clareia, você vai clarear para onde? Para o seu pé, para ver onde você vai pisar, certo? E a Bíblia é essa, é assim. Ela é a luz para os nossos pés. Então nós não vamos pisar em falso, não vamos tomar decisões falsas, não vamos caminhar em caminhos tortuosos. Nós vamos viver de fato a palavra do Senhor. E a gente só vive se a gente começar a ler e a praticar. Eu sempre digo que Deus age em detalhes. Deus sempre age em detalhes. E agora chegou o momento de você passar a observar esses detalhes. De você ver como que Deus tem agido na sua vida em detalhes. Às vezes Ele pode usar até um ímpio. Às vezes Ele pode usar uma pessoa que você não gosta, que você não tem muita intimidade. Talvez Ele possa usar a sua mãe, seu filho. Deus, Ele tem as formas dele agir. Deus já usou o meu cachorro para falar comigo e Fabrício. Interessante, né? Mas Ele já usou. Nós tivemos uma resposta de Deus quando a gente viu através do nosso cachorro. O cachorro lá em casa é quase um filho, né? Ele só não dorme na cama, mas é muito querido. Então, assim, Deus ele vai agir em detalhes. Ele pode agir através de algo que você menos espera. Então, Deus, eu creio que a partir de hoje, todos que estão aqui vão ter experiências incríveis com Deus. Porque Deus vai falar. Deus vai abrir os olhos. E você vai ver coisas incríveis. Você vai viver esse ano de maturidade, o melhor ano da tua vida. O melhor ano no Senhor. E você vai ver o quanto você cresceu. Picuinhas. Coisas que você achava que é meu. Eu não vou largar, é meu. Tem coisas que as pessoas pegam para ela de uma tal forma. E ali ela toma posse. Mas não consegue tomar posse da liberdade a qual Deus deu. Não consegue tomar posse daquilo que Deus tem oferecido dia após dia. E muitas das vezes, praticamente todas as vezes que alguém sobe aqui, ele fala com um, com outro. Sempre Deus está falando com alguém. E não pense que tipo, essa palavra era para o meu vizinho. Não, era para você. Se fosse para o vizinho, ele estava aqui. Ou se for para o vizinho, ele vai ver online agora, que a gente tem essa, né, chance de poder falar, ó, vizinho, assiste aí. Então, ou seja, eu creio que Deus vai usar cada um aqui de forma diferente. Nós precisamos ver isso. Nós somos pessoas naturais, a qual Deus quer usar poderosamente. Assim como Deus usou Pedro, assim como Deus usou Paulo, assim como Deus usou Jeremias, assim como Deus usou Débora através da oração, assim como Deus usou Ruth através de atitude. Ruth ralou para chegar onde ela estava e está na genealogia de Jesus.
Ela teve que trabalhar, ela pegou firme, ela foi para o sol quente. Ela pegava, né, os trigos e ela ficava ali catando no sol quente. Às vezes o que você está passando hoje, a sua situação hoje, você tem trabalhado tanto, que você pensa em desistir. Ei, lembra de Ruth? Ela está na genealogia de Jesus. E hoje eu creio, né, que a Bíblia diz que tem um livro sendo escrito com a nossa história, com a nossa vida. E você é protagonista da sua história. Como que você vai aparecer? Como Jades, mesmo numa pequena frase, mas fazendo a diferença para um povo? Como que você vai aparecer nessa história? Como Lázaro, recebendo um milagre? Como Débora, que tomou, né, uma cidade, como juiz, ela tomou uma cidade para orar, tomou todos como seus filhos e começou a interceder? Como que você vai aparecer nessa história a qual Deus tem falado? Mas eu falo para vocês, permaneça livre, que a sua história será diferente. Será muito melhor que essa já foi escrita. A sua história vai ser muito maior. E vai falar assim: mas naquele dia, naquele domingo de manhã, a Beth tomou posse da liberdade dela. Essa mulher mudou Macaé. Pensa como que vai ser escrito a nossa história. Vamos se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por essa manhã. A nossa liberdade foi conquistada por Jesus, comprada pelo preço de sangue. Precisamos dar mais valor para a liberdade. Seja grato, seja você. Não é mais menino. Você não é mais menino, você não é mais criança. Quanto tempo? Você já tem 2 meses de evangelho? Glória a Deus, você já é adulto. Glória a Deus. A gente tem que considerar no mundo de hoje, nas informações que a gente tem hoje, que só é criança no evangelho aquele que acaba de aceitar Jesus. Passou de 1 mês, já tem que estar adulto. Já fazendo o ID. Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade desta manhã. Senhor, eu venho te louvar e te agradecer, Senhor, meu Pai. Tu és tremendo, Tu és soberano. O Senhor tem feito maravilha no meio do Teu povo. Pai, muito obrigada. Obrigada por cada vida que está aqui presente, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, meu Pai, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então eu creio que a semente foi lançada. O conserto será feito. Ah, Senhor, meu Pai, estamos aqui para viver a liberdade a qual o Senhor nos deu. Queremos ser livres, Senhor, no Senhor. Senhor, meu Pai, queremos, Senhor, meu Pai, tomar posse de tudo aquilo que foi prometido. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ficar atentos, Pai, àquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer nos falar. Ah, Senhor, coloca um freio na nossa boca, coloca um freio na nossa boca, para que não venhamos falar palavras torpes. Ah, papai, usa-nos, Senhor, como um farol, como uma flecha. Ah, Senhor, meu Deus, que nós possamos fazer a diferença neste mundo tão promíscuo. Pai, em nome de Jesus, usa cada um que está aqui hoje, que esta manhã venha ser marcada pela Tua presença, que esta manhã venha ser marcada pela Tua liberdade. Ah, papai, toma nossas vidas em Tuas mãos, nos dê sabedoria para tomar posse desta liberdade, nos mostra em detalhes tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser consertado. Queremos ser um povo do céu, representados nessa terra, queremos representar o Senhor, queremos abrir a nossa boca e falar do Evangelho, e vai sair como uma verdade de fato que ela é. Senhor, meu Pai, e as pessoas vão se render aos Teus pés. Pai, em nome de Jesus, o que tem faltado, Senhor, para que isso aconteça, o que tem faltado, Deus, fala aos nossos corações, fala em nossa mente. Ah, Senhor, meu Pai, queremos nos render ao Senhor, queremos
nos render, Senhor meu Pai, a tua palavra aos teus pés. Ah, Senhor meu Pai, todo o sistema do mundo nos liberta, Senhor. Nos dê um entendimento, Pai. Nos dê um entendimento para não nos conformar com este mundo. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ser um povo diferenciado, um povo, Senhor meu Pai, que por onde passar, como diz a tua palavra, que aonde colocar a planta dos nossos pés, o local seria santo. Pai, tendo a tua palavra iluminando nossos pés e consagrando cada lugar que nós vamos. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua unção, o teu poder sobre cada um aqui nesta manhã. Eu creio, Senhor, meu Pai, que esta palavra foi uma palavra vinda do Senhor, porque o Senhor falou muito ao meu coração. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, todo louvor, toda adoração, Senhor, em nome de Jesus. Receba, papai, receba, Senhor. Fala, continue falando conosco, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia.